10h30 em ponto, algumas pessoas vão entrando no meio do caminho, mas a gente vai começando aqui, vou começar as apresentações, porque a gente faz várias reuniões, eu acabei de sair da reunião da obstetrícia e estou vindo para cá. Então, primeiro eu queria agradecer aqui a presença da Branda, da Giovana e do professor Paulo. O Paulo, né, Paulo Abate, ele vai entrar um pouquinho atrasado, porque ele está terminando uma aula, mas essa nossa apresentação é baseada num trabalho que a Branda, que é aluna do 5º ano, e a Giovana, que é do terceiro, Giovana? Terceiro, né? A Giovana, que é do 3º ano, estão fazendo um trabalho tipo uma iniciação científica, orientada pelo professor Fábio Menezes e pelo professor Paulo Abate. Então, só para contar um pouco dessa história, como tudo começou, né? Então, a Unicamp já há vários anos recebe estudantes indígenas. A Faculdade de Medicina está sendo o último instituto a recebê-los, porque por um atraso em várias etapas e também pelo período da pandemia, que dificultou muito essa entrada dos estudantes aqui, mas agora, esse ano, foi feito o vestibular indígena, a gente tem a aprovação de 2 alunos, né, na medicina, eles chegaram aqui na universidade dia 15 de agosto, né, começaram as atividades dele dentro da faculdade, da Unicamp, de uma forma geral, dia 15 de agosto, eles vão trabalhar 6 meses num percurso formativo, que tem uma disciplina da FCM, tem outras disciplinas que foram criadas especificamente para receber esses estudantes dentro da universidade. E aí, na gestão anterior, né, do professor Zeferino, quando a professora Joana era coordenadora de ensino, e o professor Fábio trabalhava com os alunos do 1º ao 3º ano, foi criado um grupo de trabalho para como seria feita essa recepção, como a FCM ia se organizar, né, ia se preparar para receber esses alunos da melhor forma possível. Mesmo sendo só 2 alunos, existem algumas questões que precisavam ser trabalhadas para que esse acolhimento fosse feito da melhor forma possível. E nessa história toda, né, Giovana e Branda entraram nesse projeto que foi encabeçado aí pelo professor Fábio e professor Paulo, para trabalhar questões, né, da interculturalidade, para que isso fosse trazido, né, para vários espaços da Faculdade de Ciências Médicas, para que a gente fizesse esse acolhimento da melhor forma. Né, a gente sabe que existe muito preconceito, existe alguma discriminação, e tudo isso, quanto mais trabalhado for, melhor fica. Aí as pessoas mais da minha idade, mais velhas, elas têm muito a desconstruir para rever os seus conceitos. E as pessoas mais jovens, eu sempre falo, elas vêm sempre melhores, elas vêm mais prontas para um mundo mais igualitário, mais globalizado. Então, é muito bom ter as nossas 2 alunas da graduação começando a falar esse tema. Então, a gente fez uma apresentação, elas já fizeram essa apresentação na saúde coletiva, já fizeram no nosso grupo de trabalho, que acabou agora tem uma subcomissão, um subgrupo dentro da comissão de ensino de graduação que a gente está trabalhando, e então eu vou passar a palavra para vocês, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês aí, o espaço é de vocês, o professor Paulo vai entrar no meio da apresentação, mas ele já conhece super bem, né? E mais uma coisa, né, Giovana e Branda, isso daí, esse trabalho também tem um texto muito legal divulgado na página da FCM, saiu como uma chamada mais curta, com um link muito bacana que elas fizeram, muito trabalhado, com todo esse grupo de acolhimento, e então é isso, eu acho que a gente está trazendo hoje para o departamento de tocoginecologia um pouco do que tem sido discutido, do que elas estão trabalhando, de informação para todos nós, né, professores, residentes, alunos, que vão tá com esse novo grupo de estudantes, né, que vai estar aqui com algumas particularidades, mas que a gente com certeza tem como acolher e trabalhar junto da melhor forma possível, tá bom?
Então, vou passar a palavra para vocês fiquem à vontade para compartilhar, como vocês quiserem fazer. Bom dia oficialmente agora, e eu vou compartilhar a tela e passar a palavra para a Brenda. Bom dia, pessoal. Então, como a Fernanda já me apresentou, né? Eu sou a Brenda, estou no 5º ano da turma 56, e a Giovana, no 3º ano. Apesar do tema da reunião ter descrito como saúde indígena, é muito amplo, né? E a gente vai abordar mais um pouco do aspecto de luta e resistência dos povos indígenas para tentar desestigmatizar, né, a ideia que foi construída desses povos. Então, pode passar, Gi. Um breve resumo, né, um sumário de como que vai ser o percurso da nossa apresentação. Vamos começar falando um pouquinho sobre desestigmatizar, né, a imagem, né, que nos foi ensinado sobre o indígena. Depois, vamos passar um pouco pela cultura indígena, alguns aspectos diferentes e a importância da interculturalidade. Em terceiro, nós vamos apresentar um pouco sobre a luta pela saúde, tanto da criação do subsistema do SUS, né, que ajuda a integrar a medicina tradicional indígena com a medicina com a medicina europeia, né, que a gente utiliza como base. E, por último, nós vamos comentar um pouco dos desafios atuais, o que nós conquistamos até agora e os avanços que estamos tendo aqui na Unicamp e na FCM. Pode passar. O áudio tá bom, gente? Tá ótimo. Então, primeiro passo, né, para desestigmatizar o indígena é lembrar que a nossa fala, né? A nossa fala, ela é muito importante, ela transmite muitos preconceitos, né? Que estão tão enraizados na nossa vida que a gente nem percebe. Então, uma coisa que eu gostaria de atentar é o termo índio, que muitos chamam, né? E é algo que foi colocado, né? Pelos europeus ao invadirem o Brasil. E é um termo totalmente impróprio, porque ele generaliza, né, todas as sociedades originárias da América pré-colombiana. E isso retira toda a individualidade de cada tribo. Então, o melhor, o ideal seria chamar cada etnia, né? O nome que eles dão para si, conforme a etnia. Como tem muitas, nessa apresentação, nós vamos sempre nos referir a povos pré-colombianos, povos originários, ou então indígenas, como um grupo todo. Sempre lembrar que a relação, né, do indígena com um homem branco baseada sempre foi baseada na subordinação e na dependência imposta. Mas isso não quer dizer que eles são seres passivos. Eles estão aqui e continuam lutando há mais de 500 anos. São povos que resistiram há mais de 500 anos. Então, isso é importante e a gente tem que olhar para isso, sabe? E integrar mais as nossas vivências. Eles são guerreiros natos, né? Qual povo, né, que persiste por mais de 500 anos? E a cultura, muito do nosso preconceito é fruto da nossa ignorância quanto à cultura do indígena. E o quanto nós perdemos, né, tanto na nossa prática médica, quanto na nossa vida e na nossa relação, né, com as outras, com o próximo, quanto nós perdemos ao ignorar os conhecimentos dos outros povos, do que é diferente de nós. E lembrar sempre ter em mente que os povos indígenas são seres como outros e sofrem de males como nós. Sofrem de males de transtornos mentais, sofrem de dependência, de vícios. Eles têm todas as questões como nós. Às vezes, por estar distante fisicamente, a gente pensa que eles estão distantes também dos problemas que acometem, né, a nossa sociedade aqui na cidade. E desconstruir essa imagem. Pode passar mais um, Gi? Desconstruir essa imagem do indígena que é colocado desde o ensino
na infância, que o indígena só é verdadeiro, só é um verdadeiro indígena se ele estiver nu, coberto de penas e com arco e flecha. Isso é totalmente mentira, porque ele é o ser, é a essência. Então, adquirir aspectos de outra cultura não exclui a dele. Ele continua sendo um indígena, mesmo que ele adquira um iPhone, mesmo que ele pratique a medicina europeia, por exemplo. Pode passar. Bom, dando continuidade a esse trabalho árduo e demorado que é a desestigmatização sobre a figura dos indígenas, eu vou trazer 5 ideias equivocadas sobre o indígena. Essa parte da apresentação, ela é uma paráfrase, não só o título, mas também a sequenciamento de ideias, é uma paráfrase de um texto de José Ribamar, que a gente se deparou com ele logo no começo dos nossos estudos, com um material fornecido pelo professor Paulo Abad. E assim, são ideias que eu espero que vocês percebam que com o tempo elas se tornem óbvias, mas que elas são muito boas de serem conversadas porque elas tocam justamente no pensamento colonizado. E se trata de um bom começo, por isso que a gente colocou bem aqui, nesse ponto da apresentação. Então, vamos lá. O primeiro equívoco, a primeira ideia equivocada, o índio genérico. Toda vez que eu usar a palavra índio, gente, eu estou usando entre aspas, porque a gente já fez esse acerto vocabulário no começo da apresentação. Nós nos referimos como indígenas, povos originários, mas de preferência usamos o termo específico da origem dela, da comunidade, da etnia. Então, enfim, não existe essa figura genérica, não existe índio. Existe o tucano, o munduruku, o dezana, o terena, o ticuna, o caiapó, cadieu, krenak, potiguara, guarani, guarani-mimbiá, guarani, kaiowá, piratapuia, cariri, são essas grandes famílias de etnias, e elas apresentam as suas identidades, suas culturas, elas são inúmeras e são muito bem diferenciadas entre si. No IBGE de 2010, foi estimado que no Brasil existem atualmente 305 etnias diferentes e 274 línguas diferentes. E um estudo realizado em 68 por um linguista tcheco fez uma estimativa de que existiam, por volta de 1500, existiam umas 700 línguas diferentes faladas só na Amazônia brasileira. Assim, fazendo os cálculos para todo o território brasileiro atual, seria cerca de 1.300 línguas diferentes. Então, não é à toa que Padre Antônio Vieira, uma figura que vocês já conhecem, quando ele desceu o rio Amazonas, ele deu o nome de Rio Babel. Já vou passar para o segundo equívoco, de culturas atrasadas. Os povos indígenas, eles têm os seus saberes, as suas ciências, a sua arte, a língua, a literatura, cosmologia, religião, interpretação sobre a vida, a música, tudo desvalorizado, mas também, na verdade, invisibilizado pelo pensamento ocidental. E eu vou abordar algum desses aspectos que eu citei, trazendo exemplos de povos indígenas, de forma a contrapor essa ideia de cultura atrasada. Primeiro, sobre religiosidade, sobre cosmologia. Nós temos que os povos Guarani-Mimbiá, eles são muito reconhecidos pela forte cosmologia no seu dia a dia. Eles dedicam horas dos seus dias a rituais, por vezes eles varam noites em seus rituais, frequentam muito a casa de reza deles, e, inclusive, a gente teve a oportunidade, não sei se vocês ficaram sabendo, aconteceu o Enem em julho, durante as nossas férias, depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso, o Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, e na abertura a gente teve a oportunidade de ouvir o cântico deles, né, que está muito presente nos rituais deles, e é uma forma deles apontarem para os deuses, nós estamos aqui, né, de dizer cantar a existência deles.
Então a gente teve essa oportunidade, o privilégio de conhecer um pouquinho, e aconteceu no ritual de abertura justamente para abençoar o evento. E essa forte presença da cosmologia na vida deles acabou virando uma âncora para a comunidade, virou uma condição de sobrevivência. Porque eles mesmos falam que se eles deixassem os costumes do Juruá entrar na comunidade deles, Juruá significa boca com cabelo, e é o termo que eles usam para se referir aos brancos. Se eles deixassem esses costumes do Juruá entrar na comunidade, desmanchar essa cosmologia deles, aconteceria com eles a mesma coisa que eles viram com seus vizinhos, né? A comunidade ia acabar se desmembrando, perdendo o que eles consideram os valores deles. Quanto à ciência, eu tenho 2 exemplos interessantes. O primeiro, em 92, no Museu Goeldi, localizado no Pará, aconteceu uma exposição promovida principalmente pelo biólogo e antropólogo Daryl Posey. Ele estudou principalmente a etnia Kayapó, como está representado na fotografia, e essa exposição é a respeito justamente da ciência dos Kayapós. E lá a gente poderia observar, aprender conhecimentos muito sofisticados provenientes dessa comunidade a respeito de agricultura, de propriedades medicinais das plantas, sobre reciclagem de solo, pesticidas e fertilizantes naturais, sobre reflorestamento, astronomia, melhoramento genético de plantas e por aí vai. E é interessante que para os Kayapó, existem especialistas de cada área do conhecimento dentro da comunidade, mas esse conhecimento não é negado a ninguém. Qualquer um poderia ter acesso a ele, dominar aquele conhecimento e aplicar na sua própria vida. O segundo exemplo que eu queria trazer foi um equívoco cometido dentro da nossa sociedade, um erro que poderia ter sido evitado se não fosse um preconceito, se não fosse uma subestimação do conhecimento indígena. Vocês já sabem de Angra dos Reis, da usina nuclear, que logo depois que ela foi construída, aconteceu o acidente com a usina, ou a terra embaixo da construção desabou, deslizamento de terra e tudo mais. Depois do acontecido, eles pararam para perceber que o nome dado àquela terra pelos tupinambás, Itaorna, significava pedra podre. Então, aconteceu um desperdício de bilhões de cruzeiro, 8 bilhões de cruzeiro na época, algo absurdo, e algo que poderia ter sido evitado se tivessem parado para levar em consideração o conhecimento da geologia ali, dos indígenas, dos tupinambás. Agora, um aspecto sobre a literatura. Eu quero trazer um caso do coronel general Couto Magalhães. Ele foi presidente de 3 províncias no Brasil Império. E ele era uma figura dotada de todos os preconceitos que se possa imaginar quanto aos indígenas. E acontece que ele estava subindo para o Pará, em uma viagem de barco, e ele se deparou com uma cena em que um indígena contava histórias para uma roda de pessoas e ele mantinha o seu público muito bem entretido, muito bem animado e preso às histórias que ele estava contando. Ele quis se aproximar para entender o que estava acontecendo, mas ele não entendeu nada, ele não entendia aquela língua, só que ele ficou intrigado ao ponto de eu quero aprender isso e quero saber o que está sendo falado ali. E foi o que ele fez. Ele aprendeu aquela língua para poder conhecer justamente a literatura Nhenhagatu. Ele acabou se apaixonando por aquelas obras e acabou, no final das contas, também prestando um bom serviço para nós, porque ele passou a registrar algumas dessas histórias. O porquê que eu coloquei esse exemplo aqui é que a gente pode perceber que, independentemente das pessoas, se tiver o mínimo de interesse, se houver um olhar correto para essas culturas, muitos preconceitos podem ser quebrados.
É porque essas culturas em si, elas só basta serem vistas que elas conseguem romper essas barreiras dentro das nossas cabeças. E é interessante também que existe todo um acervo literário muito rico dentro dos povos indígenas. Um acervo literário que poderia ser valorizado, fazer parte da nossa literatura brasileira de uma forma mais clara, sei lá, fazer parte das nossas obras do vestibular. Existem narrativas, contos com teor educativo, reflexivo, que também poderia estar presente dentro das nossas escolas para ensinar as nossas crianças, mas a gente prefere educá-las com fábulas exportadas. Passando para o terceiro equívoco, culturas congeladas. E eu retomo a imagem que a Branda expôs, que existe na cabeça de muitas pessoas, aquela imagem estática de índio. E essas pessoas que têm essa imagem pré-concebida, quando elas veem algo diferente daquilo, elas soltam frases infelizes como: isso não é mais um indígena, isso não é um indígena autêntico. Que nem foi o caso da fala do governador Gilberto Mestrinho, que disse que, por incorporar novos elementos, usar, sei lá, calça jeans, rádio, relógio, internet, smartphone, o índio vira ex-índio, e não existe essa categoria. Por analogia, não existe o ex-brasileiro, porque nós incorporamos elementos de fora. Aliás, me diz que elementos do nosso dia a dia são realmente brasileiros, não foram trazidos de outras culturas, não foram incorporados de conhecimentos de fora também. E por causa disso, nós não deixamos de ser brasileiros, e o indígena, da mesma forma, independentemente do que ele incorpore no seu dia a dia, ele não perde a sua autenticidade. Tem mais um exemplo de um documentário presente na Netflix, que vocês podem assistir, denominado A Febre. Tem uma cena em que o protagonista é um homem indígena de meia idade. Ele é chamado Justino, ele vem de origem dezana, desculpa, e ele trabalha como segurança em um porto, né? E ele está numa troca de turno, está passando os equipamentos para um colega de trabalho, e no momento assim que ele passa a arma para o colega pega, fala: nossa, eu tenho familiaridade com esse tipo de coisa, porque eu já trabalhei em fazenda, e na fazenda eu tinha que proteger a propriedade de índios, entre aspas. Mas para ele ficar sossegado, que não eram indígenas igual o Justino, eram indígenas de arco e flecha, índios de verdade. E assim, a resposta do protagonista para essa fala do colega de trabalho foi um silêncio completo, e isso foi muito importante para a nossa reflexão, sabe? Se colocar no lugar dele, como aquilo atinge, como que poderia ter atingido ele. E é isso, as culturas indígenas, elas mudam, elementos vêm e vão, inclusive eles têm contatos com outras culturas, existe essa interculturalidade, a cultura é, por definição, dinâmica, mas o que importa nisso tudo é que exista a margem de escolha do indígena, ele que escolhe o que vai ser incorporado ou não na sua cultura, na sua rotina. Indo já para o quarto equívoco. Os índios pertencem ao passado. Existe, sim, na cabeça de muitas pessoas, ideias relacionadas de que os povos indígenas são povos primitivos, são um obstáculo para o desenvolvimento. Isso é uma herança não só do tempo de colonização, de invasão, é também uma herança do século XIX, dessa vertente cientificista, evolucionista. Então, assim, os preconceituosos que pasmem, mas os povos indígenas, eles resistem, eles estão aí, eles fazem parte ativamente do Brasil de hoje, né? Não é à toa que no ENEI, no Encontro Nacional, né, dos Estudantes Indígenas, a gente se deparou diversas vezes com frases do tipo: o indígena nasce na luta, ele nasce lutando. E como exemplo dessa resistência,
eu vou trazer um pouco sobre arte, né? Nada mais apropriado de falar de resistência do que arte também, né? Primeiro, eu queria falar sobre o bairro Amarelo, que é localizado na ex-Berlim Oriental. E acontece que quando houve a queda do Muro de Berlim, os moradores do bairro ganharam direito a uma reforma. Aquele lugar era muito depressivo, muito triste, não tinha cara de lar, não dava vontade de voltar para casa depois do trabalho. E consultando eles, o que eles queriam, quais eram as exigências deles, eles falaram que eles queriam algo alegre, bonito e que desse um ar de casa, de lar, para aquele ambiente, de família. E eles pediram especificamente por arte contemporânea indígena. Então você vai vendo que os caras lá do outro lado do Muro de Berlim, do lado oriental, eles tinham um reconhecimento por isso, coisa que nós hoje em dia aqui não temos. E a partir daí, a equipe de arquitetura teve um trabalho muito árduo, porque só no Brasil são essas 305 etnias e todas têm uma produção gráfica ativa. Mas indo para o final da história, sem mais delongas, a arte escolhida foi a arte contemporânea Cadieu, produzida pelas mulheres Cadieu, e é justamente a imagem que está aí do lado, que a gente trouxe um exemplo. E também tem mais uma citação que eu queria fazer, em tom de homenagem, para o artista Jarda Isbel. Ele faleceu no final do ano passado, e ele foi destaque da 34ª Bienal de Arte de São Paulo. Ele é um pintor, escritor, ativista indígena de origem macuxi. Desculpa. E ele tem um teor nas suas obras de criticar essa apropriação e criação de estereótipo sobre a figura dos povos indígenas, né? Essa questão do pensamento ocidental se apropriar aquilo que ele acha que é diferente, aquilo que ele não entende e querer rotular. Critica a romantização, generalização sobre a figura dos indígenas e também traz um teor reflexivo de tentativa de autoentendimento, entendimento da sua cultura, daquilo que ele trouxe de quando ele era criança e tinha contato com as histórias que ele ouvia das pessoas da sua aldeia, do seu avô. E também uma reflexão sobre o contato da cultura desses povos indígenas diante da cultura ocidentalizada. Eu vou, no próximo slide, trazer um exemplo de uma obra dele, mas só vou terminar de listar os 5 equívocos, daí eu retomo. Por fim, o 5º equívoco, de que o brasileiro não é índio. Existe na nossa mentalidade uma forte desconsideração pela nossa matriz indígena. Não é todo dia que a gente lembra que a gente tem uma matriz indígena. Na verdade, se é que a gente lembra, né? E nisso os maiores prejudicados vão ser nós mesmos, porque há uma ausência na nossa cultura, no nosso dia a dia, nas nossas escolas, como eu já comentei, na nossa saúde também, e que vai deixar um baita espaço vazio na nossa identidade como brasileiros. Aqui, como eu prometi, eu ia trazer uma obra do Jaider. Esse painel se chama A Conversa das Entidades Intergalácticas para Definir o Futuro Universal da Humanidade. Os elementos gráficos, eles trazem muito da origem do artista, da origem macuxi, e diz um pouco da cosmologia da comunidade deles, das histórias também que ele ouvia do seu avô, dos seus mestres. E é uma obra também muito colorida, todas as obras dele são bem coloridas, ele mesmo diz que as cores são energias que alimentam a alma dele. Então, a arte e a espiritualidade para ele são indissociáveis. E ele deixou esse recado para a gente no catálogo da Bienal, de que tudo tem espírito, por assim dizer, e nós estamos pobres nisso. Então fica para reflexão, e também espero que vocês se lembrem disso no final da apresentação, quando for falar da reflexão do Krenak. Bom,
Vou falar um pouquinho sobre a importância, né, da interculturalidade. O nosso objetivo principal aqui é exatamente este, né? Mostrar a importância de conhecer as diversas culturas do nosso meio para a gente poder oferecer melhor experiência, tanto aos alunos indígenas que chegaram, quanto aos pacientes indígenas, né? Que acabamos atendendo, já que os alunos estão vindo com as suas famílias, muitas vezes. Para alcançarmos, então, isso é importante a imersão no universo sociocultural cotidiano do indígena e entender como um todo, né? E o distanciamento, para a gente não assumir uma postura etnocêntrica. O estudo da cultura, está muito relacionado com a área da saúde, porque isso influencia a experiência do adoecimento de cada paciente. Mas, afinal, o que é cultura, né? Cultura, então, ela é definida como um conjunto de elementos que medeiam e qualificam qualquer atividade física ou mental, que não seja determinada pela biologia e que seja compartilhada por diferentes membros de um grupo social. Então, a cultura, ela inclui valores, símbolos, normas e práticas, né? E é uma criação humana aprendida, compartilhada e padronizada dentro do seu grupo. E oferece uma visão de mundo própria do grupo. Então, a realidade, né, que nós conhecemos é totalmente cultural. E o encontro dessas culturas possibilita outras formas de enxergar o indígena. Em geral, o que é comum para várias etnias é que os ritos de passagem, eles são muito importantes. Tanto a infância, o nascimento, a infância, a virada para a adolescência, a virada para a fase adulta, a mulher que vira gestante, a velhice e a morte. Os ritos de passagem são repletos de simbologia deles, da cultura deles, específica de cada etnia. Por exemplo, outra coisa também que é muito presente em várias etnias indígenas é a relação mãe, pai e filho na gestação. Nós colocamos toda a responsabilidade da saúde do filho, do feto, na mãe. Mas os indígenas, por exemplo, colocam o pai como também um ser que faz parte dessa unidade. São todos os três a mesma substância. Então, por exemplo, se uma determinada etnia acredita que não pode comer mandioca quando a gestante está em determinado momento da gestação, tanto a filho vai passar mal, vai fazer mal para o feto, ou o filho já nascido, né? E aí essa responsabilidade cai no pai. Então o pai também muda o seu estilo de vida e toda a sua forma, não é apenas a mãe. E outra coisa também é o itinerário terapêutico, que as diversas etnias indígenas, elas têm um itinerário terapêutico próprio. Primeiro, geralmente, eles começam com plantas medicinais, quando precisam de alguma cura. Depois, recorrem a parteiras ou pajés. E se isso não for resolvido, o que é bem pouca porcentagem, a maioria dos problemas de saúde que os indígenas procuram ajuda são resolvidos lá com os pajés e as parteiras da comunidade, da aldeia. Uma pequena porcentagem precisa Gente, nós estamos tendo umas falhas aí, extrapolar para acredito os que é agentes porque de está tendo saúde queda na e rede lá talvez disponível. unidades de saúde ali daquele distrito, que depois vamos explicar como isso ocorre.
Depois, no próximo slide, eu vou mostrar um exemplo de um itinerário terapêutico de uma etnia. Gente, para mim está congelado. Branda, você está me ouvindo? Gil? Tô te ouvindo sim, professora. Travou para ela. Travou, né? A gente está com um problema na rede no hospital, então está tendo. Branda, deu uma caidinha, agora voltou. Você está ouvindo? Isso. Tudo bem, para você e para um monte de gente que está lá dentro do CAISM. Voltou? Mas eu estava tudo bem, ouvindo pode continuar, vocês, Branda. mas eu... Ixi, ainda tá congelado, Brando. Acho que é uma Aonde parou? instabilidade, então fica ruim um pouco, né? Mas Onde tudo parou? bem, acho que vê se você consegue voltar. Acho que ainda não. Só um pouquinho de paciência. Ai, acho que agora voltou, Branda. Voltou? Tá. Eu estava ouvindo, normal, vocês. Que loucura. Para o que você Enfim. citou do exemplo sobre o itinerário terapêutico que você vai ter no próximo slide. Ah, tá. Então, no próximo slide, eu vou mostrar um exemplo do itinerário terapêutico de uma etnia. Que os indígenas estão desenvolvendo por conta desse choque, né, entre culturas e por essa mudança de ambiente. Por exemplo, o ambiente ele é muito importante, o ambiente físico, tanto para nós quanto para os indígenas, porque ele faz parte do conceito de cultura. E a cultura é a cultura que define, né, como sobreviver naquele ambiente compartilhado pelo grupo social que você vive. E por isso que o ambiente para os indígenas é crucial para mantê-los conectados ao seu povo e à sua cultura. E tem um estudo da Unifesp, do Parque Xingu, que nós até temos contato com eles, que eles fizeram umas entrevistas com alguns indígenas que transitavam entre a aldeia e a cidade próxima. E eles desenvolveram depressão e disseram que eles se sentiam como numa parte da comunidade ali daquela cidade, mas também não estavam mais tão integrados na aldeia deles. Então, eles se sentiam divididos numa ponte. Gente, vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Sim, agora estamos sim, Branda, pode continuar. Tá umas travadinhas, mas tá indo. E aí a depressão, o aumento de bebidas alcoólicas, o suicídio, ele vem aumentando. Sempre existiu desde o choque da cultura com o europeu, mas ele vem aumentando cada vez mais. E Congelou de novo, Branda. Gente, desculpa, a gente está desde cedo com uma instabilidade na rede e ela está lá dentro do hospital. Eu acabei até que estou aqui em casa, mas vamos esperar mais um pouquinho. Gil, você consegue continuar? Eu sei que vocês dividiram a apresentação, mas até a Amanda, a Branda voltar. Sim, eu consigo sim, eu acho. Então, Voltou. voltou. Se congelar, você continua, tá bom? Tá dando um entra e sai, assim, Branda. Qualquer coisa eu peço para a Giovana continuar. tá, não, mas agora eu entrei pelo celular. Tá ótimo. Eu acho que vai dar. Então, onde que eu tava? Tá. Então, para a gente desenvolver esse conceito de cultura e saber respeitar a cultura indígena e integrá-la na nossa sociedade, é importante uma visão, uma abordagem multidisciplinar.
cuidadosa e culturalmente sensível. Mas é um desafio, né? Como instituir isso num Brasil que ele continua subjugando o indígena e cada vez mais tem retrocessos políticos. Mas é um desafio que nós precisamos urgente enfrentar juntos. É uma luta conjunta. E a importância de deixar a visão biomédica europeia de lado. Porque, por exemplo, ao citar que algumas etnias indígenas elas compartilham uma mesma panela colocada no centro da maloca para comer, podemos sentir repulsa, pensando que, nossa, tirar a comida da panela que está no chão é sujo. Mas não, isso acontece porque julgamos a cultura deles com base na nossa visão biomédica europeia. Então, nós temos que praticar um relativismo cultural, olhar para as outras culturas com base nos valores e conhecimentos próprios dela. E isso é um treinamento, isso não vem da noite para o dia, isso é um crescimento, mas que faz parte, é importante o nosso empenho nisso. Pode passar. Então, esse exemplo, né, que é dos Kayamurás, eu vou ler aqui rapidinho, que é como que funciona o itinerário terapêutico deles, dessa etnia indígena. Então, os Kayamurás, eles cuidam do corpo com invulgar atenção, e usam ervas, raízes, defumadores, escarificações, vomitórios e uma série grande de procedimentos para assegurar a saúde. Quando advém a doença, as primeiras providências são domésticas, com o uso de remédios tradicionais. Persistindo o mal, vai-se ao pajé, pois desconfia-se de algo espiritual. Mas a maioria das doenças deles tem origem na ação de espíritos, transgressões rituais e violações involuntárias de tabus. A frequência ao pajé é grande e não só é maior, porque seus serviços devem ser pagos. Tamanha ignorância nossa é que muito pouca gente sabe que em algumas etnias indígenas o trabalho dos pajés devem ser pagos. Então, nós não sabemos nada sobre a nossa origem. Pode passar, gente. Eu só gostaria de fazer uma observação nesse texto. Como a Branda falou, nesse exemplo a gente tem esse itinerário, né, essa sequência que se segue quando está diante de um adoecimento, a interpretação a respeito do adoecimento, e esse ator social importantíssimo que é o pajé, dentre outros que existem, como a parteira, rezador, raizeiro. E assim, a gente acha que conhece bem o que é um pajé, a gente ouve falar, conhece o nome, mas também é importante dizer que para cada comunidade existe uma variação no significado dele, né? Então, a gente se deparou aqui com outros sistemas de curas, outras concepções de adoecimento e de tratamento. E uma pontuação é que outros sistemas, outras concepções, outros não quer dizer simplesmente diferente, não no sentido raso da palavra. Às vezes é algo que nos faz lembrar dos nossos próprios valores, coisas que a gente deveria valorizar mais, coisas que a gente perdeu. Para ficar mais claro isso, eu vou trazer um exemplo que eu vi no Enem, no Fórum de Saúde. Era a palestra do Biraci Pataxó. Ele estava fazendo uma certa comparação da medicina que ele conheceu como a primeira medicina para ele, que é o que ele viu na comunidade dele, aprendeu com os seus mestres, com o seu avô, com os seus pais, e em contraponto à medicina que ele chama medicina da cidade, a visão biomédica, né, ocidentalizada, europeia. E ele diz, dando uma parafraseada, que antes de qualquer coisa, eles olham para a pessoa. Antes da medicalização, eles fazem uma leitura do corpo, sem separar mente, corpo e espírito, e o que difere da cidade, porque na cidade a gente separa tudo. Foi esse o apontamento dele. E fazendo uma interpretação dessa fala, primeiro,
quando ele diz de olhar para a pessoa, fazer uma leitura do corpo, já me vem na mente a anamnese, né? A base da nossa prática médica, a anamnese, que a partir do terceiro ano, todo dia estão falando pratique a anamnese. A mesma anamnese que eu, como experiência, como paciente, percebi que depois de formado, muitos médicos esquecem também. E assim, e também quando ele diz da leitura do corpo, desse olhar da pessoa para a pessoa, sem separar as coisas, me parece um olhar com integralidade, né? Que não é só uma base para a nossa prática, para o nosso atendimento, é a base do nosso sistema de saúde. Então, assim, por que ele está colocando como contraponto algo que, na teoria, era para fazer parte da nossa prática? Né? O que aconteceu? Quando se perdeu isso? Né? Que rumo que as coisas estão tomando que ele diz que aqui a gente separa tudo, né? Que realmente o rumo da medicina é uma especialização, cada vez mais especializado. Então, tá aí, uma coisa é diferente, mas é tão diferente assim, sabe? É um apontamento para a gente parar para refletir mesmo. Muito bom, Giovana. Gente, essa daí é uma mulher, é a Mapuluca, é a Murá, é a cacica e a primeira pajé mulher. Ela faz parte da tribo que fica lá no Alto Xingu. E em 2018, ela ganhou um prêmio de direitos humanos por conta do papel dela em organizar, né, o trabalho conjunto entre a medicina tradicional do povo dela com a medicina nossa, né, que a gente vive hoje. Então, é muito pouco reconhecido, infelizmente. Pode passar. Uma grande mulher. Vou falar um pouco agora sobre a luta pela saúde. Vou colocar bem resumido. Tem um curso no UnaSUS, que são cursos gratuitos disponibilizados, e ele abarca muito e bem profundamente sobre toda a criação do SUS e como que foi a luta pelos direitos de saúde dos indígenas, porque quando a gente aprende sobre a construção do SUS, ninguém fala da luta dos indígenas, só que estava acontecendo ao mesmo tempo, mas isso é totalmente inviabilizado, mesmo num lugar, mesmo numa matéria, né, que abarca todos os direitos, assim, né, que é mais flexível. Então, a luta pela saúde indígena, ela existiu, sempre existiu, desde a invasão dos europeus aqui no nosso território, e sempre foi respondida com massacre e aculturamento indígena praticado pela Igreja Católica. Desde então, essa luta, né, a assistência à saúde indígena, ela tem sido desorganizada e descontinuada e inviabilizada ao máximo pelo nosso governo. E eu começo a história em 1910, com a criação do Serviço de Proteção ao Índio. Eles denominavam índio mesmo no nome dos estatutos, tá? E esse serviço, ele tinha como ideologia o protecionismo indígena, com ações para atrair o povo, como presentes, e espalhando doenças e oferecendo os remédios para conquistar os indígenas. E tudo isso o objetivo era pacificar os indígenas. Consequentemente, isso causou muita desestruturação social, fome e miséria. E na década de 50, foi criada o SUSA, que era o Serviço de Unidades Aéreas, liderada pelo médico sanitarista Noel Nuttall. Hoje pode passar um. Isso. E o objetivo dessas unidades aéreas era levar aos indígenas ações mais direcionadas de saúde, mas muito medicalizantes, principalmente no controle da tuberculose e outras patologias transmissíveis. E, então, nessa época, o governo ele estava dividido entre duas ideologias. Uma era o paternalismo indígena, que continuava com aquela ideia de pacificação do indígena, e a outra ideologia era o etnocentrismo.
que considerava os índios como primitivos e que precisavam ser integrados na nossa sociedade a qualquer custo. Vocês podem perceber que essas ideologias, infelizmente, ainda persistem em alguns políticos, né, brasileiros. E aí, em 1967, foi criada a FUNAI, que é bem conhecida, a Fundação Nacional do Indígena, e ela foi o substituto da SPI, que não deu nada certo, claramente. E aí, nessa época, a FUNAI ela era comandada por um órgão do governo militar e estava interessado em políticas desenvolvimentistas da economia e totalmente contrária aos interesses indígenas. Então, teve muito retrocesso. Então, o indígena ele estava sendo visto como um empecilho ao progresso nacional e houve intenso genocídio étnico. E aí a FUNAI, nesse momento, ela estava dividida, né, entre matar o indígena por ser um empecilho ou protegê-lo por ser primitivo. Integrar uma força, ou por isso, ou isolá-lo por não merecer a civilização. Era toda essa ideologia na FUNAI nessa época. E não é difícil imaginar que a assistência à saúde indígena continuava um desastre, totalmente fragmentado e baseado em curar doenças e medicalizar o indígena com base na medicina europeia, sem considerar a medicina tradicional indígena. E depois, pode passar. E depois foi criado, na década de 70 e 80, foi criado o Estatuto do Índio, porque a desassistência à saúde indígena ela foi aumentando gradativamente, inclusive desassistência à saúde da população como um todo. Isso gerou muitas pressões para que ocorressem reformas, e uma dessas reformas foi o Estatuto do Índio. E ele assegurou, em teoria, o regime geral de previdência social, meio de proteção à saúde e assistência dos poderes públicos, mas isso foi apenas na teoria, não estava sendo efetivo na prática. Pode passar. E até então que ocorreu a primeira Conferência Nacional de Proteção à Saúde Indígena, que a gente não ouve falar, e foi muito importante, é um marco, é um exemplo muito claro da luta, do protagonismo indígena nessa luta pelo sistema de saúde. E mais de uma década depois que eles conseguiram realizar essa primeira conferência. E teve representação indígena, foram os indígenas que foram lá. E ela ajudou a estabelecer as bases para organizar serviços de saúde indígena, colocando como dever do Estado garantir isso. A importância de representação dos indígenas nos órgãos que eram destinados a eles. E defendeu também a integração do sistema específico de saúde indígena ao que seria um modelo, né, do que seria o nosso SUS. Em 1988, então, foi criada a nova Constituição, a Constituição de 88, muito conhecida. Foi criada apenas após anos e anos de luta, que ninguém escuta falar. E aí ela foi responsável, né, pela criação do SUS, atendeu em parte ao movimento indigenista, reconheceu aos índios a organização social, os seus costumes, as suas línguas, crenças e tradições, e determinou um prazo de 5 anos para a demarcação de terras indígenas em todo o país. Porém, isso não está sendo efetivo, né? Não está sendo cumprido. E apenas depois de anos e anos que os indígenas foram reconhecidos na nossa lei como povos que têm costumes próprios, que têm línguas, que têm crenças e tradições próprias. Olha o tamanho da demora, né, que a gente teve em reconhecer esses povos. E nesse momento a saúde deles continuou como uma atribuição da FUNAI. Em 1992 foi criado os DCs. Os DCs eles são distritos sanitários especiais indígenas. E eles foram criados para organizar esses serviços de saúde com base nas particularidades de cada povo indígena, que estava indo de mal a pior. E é uma particularidade. A saúde indígena é muito diferente da saúde do resto da população, o manejo, né? E os cuidados. Então, os DCs, eles são muito importantes nisso.
Então, eles são administrados por conselhos de saúde com representação indígena. Então, são os próprios indígenas moradores do local que lideram isso. Isso é muito, muito efetivo. Em 1999, foi criada, então, a Lei Arouca. E aí ela possibilitou a criação desse subsistema de saúde indígena, tipo um SUS específico da população indígena que olha com mais cuidado para eles, né? Mas apenas com 10 anos de atraso em relação ao nosso SUS, né? 10 anos depois que conseguiram efetivar o SUS dos indígenas. E esses D6, eles formam a rede desse subsistema indígena. E são 34 no total, possuem autonomia de gestão. E a Giovana vai falar um pouquinho mais sobre eles. Pode falar, Di. Esqueci. Tem um dado também de indicadores de saúde, né? E os indicadores de saúde dos indígenas sempre foram muito piores que da população brasileira. Só que eles foram melhorando quando começou a instituir essas políticas, porém eles estabilizaram e continuam muito, 2 a 3 vezes piores, os indicadores de saúde, do que do restante da população brasileira. Então, continua o tamanho do retrocesso na saúde indígena que a gente tem. Pode passar, Gi. Como essa apresentação ela é introdutória ao tema, a gente está trazendo algo bem abrangente, agora a gente já está colocando um pezinho em epidemiologia, né? E eu queria destacar desse breve repertório histórico que a Branda trouxe, 2 conceitos que é importante vocês carregarem com vocês, que seria da atenção diferenciada desse subsistema de saúde voltada para o indígena e dos distritos sanitários especiais indígenas. E, para isso, eu queria recuperar um conceito que muita gente deve lembrar lá de saúde coletiva, de território. E o que seria o território? O território, ele é o espaço físico, vai além desse espaço físico, né? E abrange também as relações sociais, o processo histórico, o processo cultural, os modo de vida, condicionantes e determinantes de saúde, as tensões e conflitos e os diversos atores sociais presentes nesse espaço. E qual que é a relação disso tudo com a saúde? Porque a relação é que é nesse espaço que acontece a produção da saúde. Então, quando você olhar para a pessoa, pensar na saúde dela, você tem que levar em consideração o chão dela. É um termo que eu trago aqui e que eu acho muito apropriado, e um termo que Milton Santos gosta muito de utilizar. E quando a gente trouxe essa apresentação, o professor Paulo, ele fez uma reflexão, trouxe um questionamento, e que eu não queria perder a oportunidade de dizer para vocês também, que é assim, não vou fazer isso tão bem quanto ele fez no momento, mas como que você vai, já que nós temos que levar em conta o território da pessoa para cuidar dela, como que você vai levar cuidado para um indígena que não está mais no seu local de origem, está distanciado fisicamente da sua comunidade, né? Por exemplo, um estudante que agora viveu a vida toda perto da sua comunidade e agora está aqui na Unicamp, né? Um indígena num contexto de cidade. E longe de responder, né? Isso, mas é uma pergunta muito complexa, não tem como trazer uma resposta exata, mas está dentro dessa questão de saber olhar para a pessoa e reforça a ideia de que território, o chão dela, a gente pode sim levar em consideração, independentemente se essa pessoa está no local em que ela se formou, no local em que ela se reconhece, entende? Então, só reforça que realmente o território, ele não é espaço físico somado a isso, ele é realmente além do espaço físico. E também já pegando para trazer um perfil epidemiológico mais consistente, vou retomar da ideia da informação que a Branda trouxe sobre os indicadores de saúde, que são de 2 a 3 vezes piores na população indígena que na média nacional. E eu queria destacar a mortalidade infantil. Olhando para esse gráfico, que representa as causas de mortalidade infantil,
Ali já destacado em vermelho está tudo que eu queria dizer, que essa barra ela é maior que todas as outras equivalentes dessa cor nas outras populações e na média nacional, e também é a maior barrinha dentro da população indígena. E ela corresponde às infecções da criança. Pode ser respiratórias ou de TGI. E fica que essas causas elas são evitáveis com medidas de atenção primária. Nesse perfil também, temos um predomínio de doenças infecto-contagiosas, o que está relacionado com o saneamento básico e condições ambientais. E para trazer uma imagem diferente na mentalidade de vocês, tem algumas comunidades, eu trago o exemplo de algumas comunidades Yanomamis. Houve recentemente um surto de doenças infecto-contagiosas que estavam sob controle anteriormente. E vem justamente a denúncia de que eles não encontram mais água potável para a comunidade. Que antes existia e agora não existe mais, o que não é coincidência que há também a denúncia da entrada dos garimpeiros nesses territórios, né, que justamente está contaminando essa água. Há também um incremento de doenças crônico-degenerativas, que por sua vez estão relacionadas à mudança de hábitos, que a Branda mesmo já citou anteriormente, e está relacionado com o grau de contato com a sociedade envolvente. Então, é muito importante que a gente reconheça, observe e aprenda sobre o grau de contato que a comunidade indígena tem com a sociedade envolvente, a história de como se deu esse contato, em que contexto. E para ficar mais consistente também o que eu estou falando do perfil epidemiológico, vou trazer o exemplo de duas doenças. Primeiro, a diarreia. Ela é uma doença endêmica dentro de várias áreas indígenas e que periodicamente apresenta surtos e atinge a faixa etária, principalmente a faixa etária de menores de 5 anos. O que condiz com o gráfico que a gente já estava falando ali atrás em mortalidade infantil. E a outra doença seria a tuberculose. Como vocês já devem saber, a tuberculose ela é uma doença que surge, que aumenta a sua incidência em contextos de crise humanitária, de empobrecimento, de guerras e de populações marginalizadas. Não é coincidência que a incidência de tuberculose na população indígena é alta e chega a ser 10 vezes maior do que a taxa na população não indígena. E para analisar todas essas informações, para tentar fazer um correspondente desses dados com a realidade, é importante nós termos dois conceitos em mente, que seria a invisibilidade epidemiológica, e que muitos dados não são registrados, são difíceis de registrar ou se encontram subregistrados. E por fim, a memória, que cada comunidade tem uma experiência muito particular com epidemias e com surtos de novas doenças, isso desde da época das invasões. E cada um constrói essa memória, constrói um sentido com base nessas experiências, nessas vivências. E essa construção de sentido deve ser levada em consideração em programas de saúde, em estratégias de atuação nas comunidades. Senão, não vai existir nenhuma efetividade dessas atuações. E eu acho que o tema até aqui já estava com esse teor de desafios atuais, mas agora chegou num ponto que não tem mais como virou o tema desafios. Então, eu vou retomar o ponto de atenção diferenciada, porque a gente estava falando da teoria dela, mas a gente vai ver que na prática ela é muito mais difícil e exige muito da equipe de profissionais. Na hora de se efetivar, a gente vê grandes problemas. Se a gente parar para refletir, os pilares de integralidade e de equidade são conceitos que abrangem, na teoria, todas as necessidades para levar saúde
a toda e qualquer população. E do desdobramento desses pilares é que surge a atenção diferenciada. Então, a atenção diferenciada, ela é essa ideia que precisa ser levada em prática e que, consequentemente, se mostra esse desafio. E o que dessa ideia nós precisamos reforçar sobre a atenção diferenciada para tentar amenizar o desafio? Primeiro, que a negociação da saúde, ela é horizontal, ela acontece no nível do indivíduo, no nível da comunidade, porque cada indivíduo é um ser ativo e que é um ator da sua própria existência. E cada indivíduo, cada família, cada grupo, cada comunidade elabora a sua situação de vida. O que seria a situação de vida? É você pegar os elementos exteriores, os fatores exteriores, reinterpretar aquilo e impor o seu cunho, impor a sua identidade. Essa é a situação de vida. Então, esses grupos, esses indivíduos, eles não são meros consumidores do cuidado. Eles produzem sentido. Ou seja, eles vão ser os nossos parceiros para produzir saberes, para produzir estratégias de atuação. Sem isso, é mais um fator importantíssimo que, se não for colocado assim como central, todas as estratégias vão falhar, né? Vão perder a sua eficácia. Que conceito que reside por trás disso? Que conceito que está permeado por trás de toda dessa apresentação? Que necessidade? Eu aperto o botão do lado achando que vai mudar o slide, mas não vai. É o conceito de protagonismo indígena. E que, aliás, é um grande defeito da nossa apresentação que eu queria apontar aqui, sabe? A gente está aqui nessa comunicação trazendo uma voz para vocês e nós não somos indígenas que está aqui apresentando para vocês. Mas, é claro, vocês já viram que a apresentação tem um teor principal de desestigmatizar. Então, pensem justamente nós como brancos falando para brancos, populações não indígenas falando para não indígenas, para justamente fazer esse trabalho de derrubar estereótipos, né? E o que a gente traz especificamente da atenção diferenciada a respeito na atuação dos profissionais e das equipes de saúde? Essa atuação, ela vai se sustentar em 3 bases. A primeira delas, a associação entre a competência clínica e a competência cultural, que nada mais é que um trabalho que gira em torno da desconstrução. A desconstrução que a gente vem falando desde o começo. De você derrubar, saber quebrar as suas ideias etnocêntricas, saber desconstruir, descolonizar o seu pensamento. Sei lá, pode usar tudo esses termos, mas no final das contas é parar para refletir o quanto nós estamos imersos nas nossas próprias referências. E assim, para a gente ter interesse, ter respeito e partir para os outros 2 pilares óbvios, que são a escuta qualitativa, e você saber se inclinar sobre o seu paciente, e ter a visão, aquela leitura do corpo, ter aquela visão na sua integralidade da pessoa, levando em conta o seu chão, independentemente se ela esteja vinculada fisicamente com ele, agora, e do diálogo intercultural, do relativismo, que a gente já citou anteriormente. E é isso. Interesse, respeito, desconstrução. E ainda sou eu, tá quase acabando, como eu prometi, que eu ia falar um pouquinho mais sobre o ENEI, o Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, que aconteceu na Unicamp, no meio das nossas férias para o 3º, 4º ano, né? E assim, foi um evento muito importante, mas que acabou sendo invisibilizado. Ele acontece em vários locais do país e justamente esse ano coincidiu de cair na Unicamp, o que era uma oportunidade para muita gente conhecer. Realmente abre muito o nosso olhar, sabe, o nosso leque.
E acabou sendo um pouco invisibilizado justamente por acontecer nas férias e tal, o que é triste. E eu vou citar, como foi um evento muito complexo, muitos assuntos foram abordados, eu vou citar alguns dos temas trabalhados, sim, eu vou ter que ler esse slide. Porque, assim, vocês, o que vocês se interessarem, eu recomendo que vocês pesquisem sobre o tema, sobre o que aconteceu com esse tema dentro do evento. Você pode olhar o próprio Instagram do Enem, tem muitas coisas interessantes lá. O CAAL também fez uma mini cobertura do evento de acordo com o que foi possível para o movimento estudantil. Então, se você entrar no Instagram, nos nossos destaques, tem umas imagens, alguns vídeos, informações sobre o Enem. E por favor, deem uma olhada. É importante que vocês saibam que aconteceu esse evento e que foi aqui na Unicamp. E assim como todos deveriam saber que estudantes indígenas acabaram de ingressar na FCM, né, no dia 15 de agosto, uma data muito importante para a gente. Então, enfim, os temas trabalhados. Nosso corpo é político, pandemia e o genocídio dos povos indígenas, Estado brasileiro no banco dos réus, indígenas mulheres e os feminismos, educação escolar indígena diferenciada, derrubando os muros da colonialidade, literatura indígena, as vozes da ancestralidade, saúde coletiva e indígena frente ao impacto da Covid-19, educação, interculturalidade e autodeterminação indígena, mídias digitais, comunicação e resistência indígena, artes, literatura indígena em submissão, a colonização, evangelização e a insubmissão como resistência indígena, organizações políticas de indígenas mulheres, diversidade, resistência e protagonismo, saúde, avanços e retrocessos no acesso à saúde indígena, terra, nossa casa, nossa mãe, retomada da soberania alimentar nos territórios originários, diásporas indígenas, mobilizações e deslocamentos pelo Brasil e pelo mundo. Aqui eu trago algumas imagens, espero que vocês vejam mais depois. E o que eu queria ressaltar delas é que o evento, como eu já falei, foi bem complexo, foi uma imersão, e a todo momento a gente estava rodeado de resistência. Qualquer evento que fosse, você podia realmente estar numa palestra falando especificamente sobre o tema, ou você podia estar assistindo o desfile de moda que eles promoveram, você podia estar ouvindo o Bro MCs, você podia estar ouvindo o DJ Eric Terena, e tudo era resistência. Tipo, parecia que a gente estava lá só curtindo, mas não era isso, velho. Era resistência, porque aquele cara que estava tocando música pra gente ouviu várias vezes que o indígena não podia ser DJ, sabe? E a gente estava lá, ele sendo acolhido por pessoas indígenas, não indígenas, e todo mundo curtindo muito, sabe? E outra observação geral sobre o evento é o título dele, de ancestralidade e contemporaneidade. O que eu particularmente acho um título muito bonito. Tinha também um documentário que estava sendo gravado durante o evento. O título provisório era Ancestrais do Futuro, ou eu não sei se era O Futuro é Ancestral. Tinha essas duas opções, eu acho. E serve muito para a gente refletir o que difere essa ancestralidade da nossa contemporaneidade, o que a gente deve trazer da nossa ancestralidade para a nossa contemporaneidade. Será que a gente está tendo esses tipos de reflexão? E a gente já parou para pensar que nós vamos ser os ancestrais do futuro? E parar para pensar que legado que a gente quer deixar? Até que, enfim, acabou a minha parte. Eu só quero... Já está acabando, pessoal. Eu só quero falar um pouquinho que nós produzimos um texto, né? Como a professora Fernanda Sarita falou, e publicamos no site da FCM. Ficou por pouco tempo e, infelizmente, é um texto longo, mas que vale a pena a leitura. Tá uma linguagem bem acessível. E a gente descreve um pouco mais sobre essa apresentação, os mesmos temas da apresentação, só que um pouco mais aprofundados. E para quem quis alguma fonte também, tem algumas citações no meio do texto. Então, eu recomendo muito ficar de olho no site da FCM também. Pode passar, Gi. Nós vamos fazer os próximos também. E, para finalizar,
uma reflexão do Ailton Krenak, né? Que o Ailton Krenak, ele é da etnia Krenak, lá de Minas, e é um escritor e um defensor, né, da causa indígena muito importante no Brasil e que a gente tem que valorizar muito. Ele é escritor, esse trecho é do livro Ideias para Diário Fim do Mundo. É um livro bem curto, de 80 páginas, e que eu recomendo muito. É ótimo. É uma palestra transcrita dele. E aí, nesse trecho, eu achei muito importante, muito bonito, então eu vou ler rapidinho. Como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício de ser? Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos a humanidade. Mas enquanto isso, enquanto o seu lobo não vem, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra. E passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra. A Terra e a humanidade. Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. Definitivamente não somos iguais. E é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro, como constelações. E o Ailton Krenak é um excelente escritor. Eu recomendo muito que vocês procurem os livros dele. Pode passar. Só queria também fazer umas reflexões finais, só. No Enem, ele foi o Enem, né, que a Gi falou, foi um evento muito importante, muito invisibilizado, como todos os temas, né, que circundam o tema da causa indígena, só que foi muito enriquecedor. A professora Fernanda Sorita também estava lá, o Paulo Abate, ele deu uma palestra sobre o impacto da Covid na comunidade, em algumas etnias indígenas, que ele tem maior contato. E é um desafio. Eu não cheguei a ver as perguntas do chat, eu só cheguei a ver um comentário, e é um desafio tremendo. A gente não está colocando nada de resolutivo, só suscitando uma reflexão mesmo, mas para parar para pensar, sabe? Como que eles enxergam? No Enem, por exemplo, eu refleti muito sobre a vacinação em massa contra a Covid, qual foi a visão do indígena sobre isso, sabe? Eu não tinha parado para pensar qual era a visão do indígena sobre isso, qual a visão do indígena sobre a palavra etnocêntrica, o prefixo étnico, tudo isso foi questionado, foi não nada contra a vacina, nem nada do tipo, não foi feito apologia, mas foi questionado, sabe? Para a gente parar para pensar e refletir como eles se sentem, né, com essas coisas, e como isso impacta. E a apresentação pode ter parecido prolixa, mas é importante, né, que alguns conceitos eles sejam realmente integrados e que pelo menos vocês tenham aprendido alguma coisa sobre a luta indígena. E também um novo desafio é de que forma que nós podemos criar um ambiente mais acolhedor para esses indígenas que já chegaram aqui. Como que a gente pode disseminar isso? Tanto o corpo docente quanto o corpo discente. O corpo discente está bem engajado, o CAAL está muito com a gente, né? E a Dani, da professora de ética, a professora de ética, Daniela Sacardo, também está muito envolvida, mas tem muitos docentes do departamento da FCM que a gente está tendo dificuldade de como acessar, como levar mais esse tema e como desenvolver o protagonismo indígena dentro da universidade, como colocar mais o tema, né, saúde indígena, dentro da graduação, da medicina, principalmente. E pode passar, Gi. E eu queria agradecer muito a Fernanda Surita e a equipe do Departamento de Tocoginecologia por disponibilizar esse espaço para a gente, para permitir essa reflexão, que é muito importante, muito atual. E apesar de ser um tema divergente, né, da questão gineco-obstétrica, é uma questão muito pertinente a toda a prática médica e aos cidadãos, né? Muito obrigada. Eu queria agradecer também. Pode falar, depois eu vou abrir para vocês. Eu só queria mesmo agradecer a atenção de vocês, a paciência, já está chegando a hora do almoço, então. E eu queria
falar rapidinho sobre as perguntas que houveram no chat. Eu agradeço o Rodolfo pela colocação que ele fez, e ele deixou a pergunta se vocês acham que isso está sendo modificado, trocado pela presença de indígenas na Unicamp. Então, assim, eu particularmente acho que é muito recente, demorou para acontecer as vagas indígenas dentro da FCM, mas é muito recente para ter uma conclusão se alguma coisa está sendo modificada. A gente já encontrou coisas de sinais de abertura e sinais de resistência a essa mudança. As fofocas a gente deixa depois, né? Que parar de gravar, brincadeira. E eu acho que, por mais que tem gente trabalhando nisso, vai ser um processo demorado, sim. Vai ser um trabalho difícil, que eu acredito que os 2 primeiros ingressantes vão ser os mais atingidos nesse processo, mas o caminho que eles estão traçando agora vai ser inapagável, sabe? Vão vir mais pessoas atrás, vão seguir esse caminho que eles estão seguindo. Espero que continue essa abertura. E eu vejo como a chave de tudo isso o protagonismo, né? A gente nunca ia conseguir construir uma saúde indígena dentro da universidade se não fosse a entrada de estudantes indígenas, de indígenas estudantes. E eu acredito isso, se alguém quiser mais me complementar. E agradecer a Iria também. E responder sobre o acesso ao evento. Existe o site do Enem, você pode dar uma olhada no histórico, né? Porque esse foi o 9º Enem, então tem um repertório histórico desde o primeiro. Mas informações, assim, mais desse evento, vídeos, imagens, eu recomendo que seja pelo Instagram mesmo. Tem um Instagram especificamente do 9º Enem. E obrigado, de novo. Tem também uma pergunta, assim, a pergunta do Rodolfo, eu não responderia melhor do que você, Giovana. Eu acho que é isso mesmo, a gente está tendo aberturas e resistências, a coisa está muito no início, mas só da gente estar aqui, trazendo essa discussão, eu acho que já é uma sementinha que está sendo plantada, e eu acho que na Unicamp tem grupos que estão muito mais avançados, né, em toda essa discussão, né, como os grupos lá da parte da área da educação, eu já fiz até uma disciplina como ouvinte na educação, e que tem muito a acrescentar, e a gente tem muito a aprender, e eu acho muito bom estar tendo essa apresentação com 2 alunas, tá? Para ver que todos têm muito a aprender. Então, eu, como professora, eu estou aprendendo com vocês, e vocês vão aprender com os alunos que estão chegando. E aí, e eles também vão aprender com vocês, e vocês vão aprender com a gente. Eu acho que tudo é um ciclo de aprendizado de vários saberes, mas a gente tem muito que aprender, e eu acho que isso dentro da Unicamp, respondendo a pergunta, né, falando mais um pouco da pergunta do Rodolfo, eu acho que está sendo tocado, mas a gente ainda está no início de um longo caminhar. Então, eu vejo bem isso. Agradecer a Iria é uma colega que trabalha nos expedicionários da saúde, faz várias expedições na saúde indígena, que tem uma super experiência, ela já veio aqui falar disso, tem uma aula dela gravada aqui também, tá? Então, agradecer a Iria, e a gente tem muito a conversar e aprender com ela também. E a Joana também está falando aqui, né, do trabalho, né, falando da nossa faculdade, a Joana era coordenadora de ensino, quando se deu esse primeiro vestibular, lutou para que acontecesse esse primeiro vestibular indígena e a entrada dos alunos indígenas aqui. A Gil está dando os parabéns, estou falando rápido por causa da hora, tá, gente? Então, vários parabéns aqui, né, e agradecer muito essas colocações, né, principalmente, né, da Iria, do Rodolfo, da Joana, que a gente sabe que são pessoas que podem contribuir muito com isso, e o Paulo não conseguiu entrar, me mandou mensagem, ele estava na enfermaria, não estava conseguindo entrar, e aí, então, assim, mas eu acho que as meninas deram conta, sobrando aqui do recado que tinha que ser passado. A gente está com vários alunos aqui, né, agora a gente tem o 3º ano junto no departamento, então eu acho que é uma reflexão enorme,
que eu estou me fazendo desde o dia que a gente começou a falar disso, e que eu devia ter feito muito mais cedo na minha vida. Então, ainda bem que vocês estão tendo essa oportunidade de fazer cedo, no início, meio do curso de vocês, e eu acho que isso é o que é o mais importante para a nossa faculdade de medicina nesse momento. A gente está acabando o tempo aqui, eu vou passar a palavra para a Giovana e para a Branda darem suas palavras finais aqui para a gente fechar a reunião. Já estou pensando no ambulatório que eu tenho que chegar agora à tarde. Tá bom? Giovana e Branda, por favor. Tá bom. Obrigada, então, pessoal. Foi muito enriquecedor. Tem sido muito enriquecedor estudar mais sobre esse assunto e aprender com os próprios indígenas no encontro nacional, aprender com o Paulo, aprender com a Kellen, que também é uma indígena que faz parte, né, do nosso grupo também. Ela é do curso de farmácia. E a Marcela também. Né? Doutoranda do curso de farmácia. Doutoranda do curso de farmácia, e ela nos auxilia muito, muito em corrigir as coisas que a gente acaba passando. E tem sido muito bom, e muito obrigada por essa disponibilidade mesmo. Obrigada, Branda. Giovana? Eu não tenho mais nada a acrescentar, eu já falei muito hoje. Obrigada, gente, pela atenção, e é isso. Gente, muito obrigada. Uma pena o Paulo não ter estado aqui com a gente, mas aí não ia nem ter tempo para ele falar, né? Mas o Paulo é nosso guru, né? Ele faz a ponte, né, entre todo o coletivo indígena e nosso aprendizado aqui. As meninas estão muito ligadas a ele, e ele teve um imprevisto, não conseguiu entrar a tempo aqui conosco. Mas a gente vai ter outras oportunidades, tá? Então, aproveitando esse finalzinho de reunião para convidar para a próxima, né? Lembrando que a gente faz reuniões técnicas, mas a gente tem que trazer, sim, reuniões reflexivas, coisas de bioética, coisas que a gente precisa pensar para realmente pensar um pouco mais fora da nossa caixinha, tá? Então, para a semana que vem, a gente tem uma reunião mais técnica, né, com o professor Marcelo Nomura, falando de resolução obstétrica em diferentes contextos, né, quando interromper a gestação, pensando nessas inúmeras gestações de risco e qual é o momento da gente fazer essa interrupção, né? Então, eu conto com vocês na semana que vem, e mais uma vez eu queria agradecer a presença, principalmente da Branda e da Giovana, e de todo mundo que participou aqui com a gente hoje. Gente, muito obrigada, viu? Tchau, tchau, gente. Obrigada mesmo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.